Os irmãos, é uma bênção partilhar a palavra contigo. Você que de casa também acompanha com a gente. Eu tenho certeza que Deus já está falando contigo também. E é um tempo de despertamento, meus irmãos. Deus está chamando a gente. Pela manhã, a gente teve a oportunidade de partilhar a palavra no capítulo 6 do Êxodo. E nós vimos como Deus está dando uma visão ao povo, como Deus está mostrando ao povo que a grandeza é a grandeza eterna e não a grandeza da terra. E a gente está tão preocupado tantas vezes com as coisas que a mão do homem pode mover, que nós esquecemos que todo o poder na terra e debaixo da terra está no nome de Jesus. Agora, a dificuldade da gente é confiar nisso, é acreditar. Nós fomos treinados desde sempre a duvidar. Quando você era criança, o que você ouvia dos seus pais? Não fale com estranho. Você já é treinado a duvidar. E quando a gente vai para a escola e tal, e aí você começa a aprender as coisas, uma das questões que você aprende lá é o que Descartes fala, não é? Descartes, ele é um dos filósofos que procura a verdade. Todo filósofo procura a verdade. Só que, ainda que o filósofo tropece na verdade, chute a verdade, caia em cima da verdade, ele não descobre a verdade. Tipo, Descartes. O que Descartes propõe? A proposta dele é assim, tremenda. Eu só posso ter certeza da dúvida. E agora? Se você só tem certeza da dúvida, você não sabe nada. Se você não sabe nada, como é que você vai descobrir a verdade? Não, nem se cair em cima de você, meu amigo. Não tem jeito. E nós trazemos isso para nós no dia a dia, porque tudo em nós causa dúvida. Pastor, a palavra disse que eu posso lançar sobre o Senhor a minha ansiedade e pela oração e súplica eu sou revestido da paz que excede a todo entendimento. O que vem depois disso? Será? Acabou. É a dúvida que derruba a gente, meu irmão. O problema da gente é que nós fomos treinados para duvidar e fazemos isso bem feito, hein? A gente duvida com excelência. Deus, ele o tempo todo na palavra, o tempo todo Deus tem chamado a gente para um despertamento da fé e nós estamos pensando o quê? Mas e se? Não é assim que a gente pensa? Eu vou ao templo hoje, mas e se alguém tiver contaminado lá? É a dúvida das pessoas. Não, eu vou ali, não sei o que, amanhã eu vou ter em tal lugar assim, mas será que? Não tem, gente. A palavra deixa claro que tudo que não procede de fé é pecado. E se nós não conseguimos acreditar, quem vai acreditar? Se nós não conseguimos confiar, quem vai confiar? Você tem uma ideia? Na sexta-feira, a vacina russa para o Covid-19 foi aprovada lá, com teste humano, tudo que tem direito. No lugar das pessoas estarem comemorando, tem uma enxurrada de crítica da OMS, de tudo quanto é tipo de laboratório, dizendo que só era para testar em humano no meio do ano que vem. Como é que pode estar pronto agora? A dúvida. No lugar da gente se alegrar, de receber com a boa notícia, ninguém fala nada. Não sai no jornal, ninguém fala. Porque a ideia é que as más notícias nos levem cada vez a temer mais e mais e encorajem esse desespero coletivo que as pessoas estão vivendo e leve a dúvida. E essa dúvida, no meio da multidão, é que faz com que as pessoas enfermem, fiquem doentes, abatidas, que desistam da vida. Gente, a pior morte não é a morte física, é a morte dos sonhos, das emoções, das relações, dos propósitos. E o que eu tenho visto hoje é que as pessoas morreram antes da morte chegar, desistiram, abriram mão de tudo, vivem regidas pela dúvida. E se? Será? São as palavras que nós mais ouvimos nas frases hoje. Será que não é tempo da gente se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, por que duvidar? Por que duvidar, Senhor? Lembrei agora daquele corinho antigo, né? Por que duvidar? Né? Lembrei do Danal, o valente Danal. Lembra dele? Varão. Meu Deus do céu. Solta o cabo, Danal. Por que duvidar, gente? Por que a gente acolhe no coração a dúvida? Por que de repente a gente senta num banco de igreja e alenta no coração a dúvida? Por quê? E eu quero, junto contigo, ainda no capítulo 6 do Êxodo, pensar sobre isso. Abra, por favor, a sua Bíblia
a partir do versículo número 5. Nesse momento, Deus está falando lá com Moisés acerca do povo, e aí, no verso 5, o Senhor fala assim com Moisés: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, que vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantarei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela verdade expressa, e nós estamos aqui, Deus, para dizer que nós não queremos mais duvidar, nós queremos crer. Por isso, Espírito Santo de Deus, traz ao nosso coração essa fé. Traz sobre nós, ó Deus, a convicção de que o Senhor está no controle, de que só o Senhor é Deus, que Tu és a verdade que liberta. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 6, ele revela, entre outras coisas, o diálogo de Deus com Moisés, para que Moisés transmitisse as boas novas ao povo. Um povo cativo, um povo sem perspectiva, um povo que está ali servindo aos egípcios contra a vontade, ele é escravo, e quando as boas notícias chegam, o texto fala de modo claro e inequívoco que eles não creram, não ouviram, não abriram o coração. Esse texto parece que foi escrito hoje de manhã, é a nossa geração. Nós estamos sofrendo, nós estamos vivendo o caos social, o caos psicológico, e é uma palavra de refrigério para nós, que vem do trono de Deus, e a gente não consegue ouvir. Nossos ouvidos estão muitas vezes tapados por conta de tudo que a gente selecionou para ouvir, para alimentar a loucura interna que a gente vive todos os dias. Por que a gente duvida, meu irmão? E eu quero pensar um pouco com você sobre algumas causas que nos levam a duvidar. E descobrindo essas causas, eu quero junto contigo abandoná-las e abraçar a fé essa noite em nome de Jesus. Qual a primeira causa? Já no verso 6, olha aí, verso 6 fala assim, ó: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Por que a gente duvida? Primeiro, porque a gente não conhece o poder de Deus. Não conhecemos o poder de Deus, por conta disso a gente tende a duvidar. Quando o Senhor fala a Moisés, Moisés ouve, acolhe aquilo, mas ele, dentro do coração dele também está ali meio perturbado. Ele leva o povo, e tudo que o povo conhece é a glória do Egito, é o poder daquela nação, aquele lugar que era a capital do mundo na época, de onde ninguém saía se Faraó não permitisse. Deus está se apresentando e dizendo: olha, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrarei vocês da servidão, resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E o povo não crê, porque não conhece a Deus. Boa parte dos nossos temores, ansiedades e preocupações é porque não conhecemos o poder de Deus. E não é que não leiamos sobre o poder de Deus na Bíblia, não é que nos cultos não ouçamos sobre o poder de Deus, é que no coração da gente, a gente conhece muito mais o Egito do que Canaã. Nós conhecemos muito mais o poder do mundo, o poder do dinheiro, o poder do sexo, o poder da política, do que o poder de Deus. E aí, meu irmão, a dúvida vai permanecer?
vamos continuar duvidando. O tempo todo nós vamos duvidar, porque infelizmente a gente não conhece o poder de Deus. Ficamos patinando no mesmo lugar, porque a gente abraça o padrão do mundo e esquece o poder de Deus. Eu me lembro assim que começou essa loucura toda aí, fecha templo, faz não sei o quê, aquela loucura toda acontecendo, e eu falei com os irmãos estavam preocupados, e eu falei com os irmãos, só venham se estiver seguro, só venham para a igreja se estiver saudável, se Deus liberar e tal, não sei o quê. E um irmão falou para mim o seguinte, e aquilo ali me despertou: pastor, por que a gente vai ficar em casa? Eu falei, não, meu, preservar a saúde, sabe como é que é, essas coisas todas. Pastor, a gente crê ou não crê. E eu escutei esse negócio, sabe quando entala aqui que você tem muita coisa para responder, mas não sai nada? Falei, é verdade, meu irmão, você está certo. E fui embora. E isso ficou dentro de mim, moendo de mim, que se eu, que estou liderando o rebanho, não consigo acreditar que Deus é poderoso para me livrar, quem vai acreditar? Esse é o nosso problema, gente. Nós esperamos que o mundo creia naquilo que a gente não está vivendo, naquilo que nem nós estamos crendo. Moisés vai levar uma notícia de um Deus poderoso que vai libertar o povo e que ele não crê. Ele crê mais no poder do Egito do que no poder de Deus. Gente, em quem você tem crido? Onde está a tua fé? Nós duvidamos, primeiro, porque nós não conhecemos o poder de Deus. Essa noite eu quero que você entenda isso. Deus é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Ele está fazendo e que ninguém pode impedir o agir dele sobre a minha vida. Quando eu creio dessa maneira, eu não sou mais um daqueles que vão ser arrastados pela dúvida, pela possibilidade, pelo talvez, pelo será. Não, o Senhor é Deus, a minha vida está debaixo das mãos dele e eu não temerei. A cada dia, creia no poder de Deus. Duvidamos porque não conhecemos o poder de Deus. Segundo, olha o verso 7 aí, ó. Verso 7. E eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Nós não conhecemos o amor de Deus, por isso duvidamos. Tudo que o povo conhecia eram os exatores, os feitores de Faraó, obrigando o povo a produzir, a fazer, a construir, a edificar coisas. Esse povo nunca se sentiu amado por Deus nenhum. Faraó só sabia oprimir, e eles tinham Faraó como Deus. Faraó é o Deus do Egito, entre tantos outros que haviam lá. E aqui, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu vos tornarei o meu povo, serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, porque eu vou tirar vocês de debaixo das cargas. Ou seja, eu amo vocês. Eu amo vocês de tal maneira que eu não vou permitir que vocês continuem onde estão. Nosso grande problema hoje é que a gente começa a vir para a igreja e acha que Deus quer que nós façamos coisas. Não, o que Deus quer é tirar dos nossos ombros as cargas. Você se converte e continua carregando tudo. E em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave, e encontrareis descanso para vossas almas. Vinde a mim, o Senhor fala. Isso é amor, gente. Se não é amor, é o quê? Um Deus amoroso que entregou o próprio Filho na cruz por mim e por você. Como a gente pode duvidar de um amor como esse? É porque a gente não está acostumado a ser amado. Essa é a verdade. Quando alguém nos ama, nós ficamos constrangidos. Quando alguém nos trata bem, o que a gente fica? Poxa, mas o que eu fiz para merecer? Você não fez nada para merecer, mas Deus te ama porque Ele te criou. Ele conhece o teu sentar, o teu levantar. Ele, sabe, cuida de você de uma forma tremenda. E às vezes a gente não valoriza o amor dele. Eu estava vendo um cara que ele é veterinário. A especialidade dele é cuidar dos dentes do leão. O cara é dentista de leão. Está lá o leão com aquela boca gigantesca
e o cara vai lá para fazer uma obturação no leão. Imagina você fazendo obturação. Negócio é doido, dá vontade de morder o dentista, não dá? Você imagina o leão. O cara está lá com o motorzinho na boca do leão. Isso é amor, gente. Deus nos amou de tal maneira que Ele limpou a gente, não só os dentes, mas limpou a gente com o sangue de Jesus Cristo e nos deu nova vida. Ele nos amou ao ponto de enfrentar a morte no nosso lugar. Ele nos amou de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor, gente. E a gente às vezes duvida. Ah, pastor, será que Jesus morreu mesmo? Eu escuto as pessoas falando isso. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Passou pela morte, sim. Mas ao terceiro dia, o sepulcro permaneceu vazio até hoje. Por que duvidamos? Porque não conhecemos o poder de Deus, porque não conhecemos o amor de Deus. Olha o verso 8. Verso 8 fala assim, ó. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vou-la darei por herança, diz assim eu, o Senhor. Gente, nós não conhecemos as promessas. O verso 8, ele fala que Deus ia cumprir aquilo que prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, nessa geração. E o povo não acreditou. Era o tempo do cumprimento da promessa. E eles escolheram a escravidão, escolheram a servidão do Egito, a terra de Canaã, boa e espaçosa, que mana leite e mel. Essa foi a escolha. E quando a gente escolhe, a gente não adianta reclamar. O povo não conhecia a promessa, não sabia o que era direito seu. Por isso a gente olha para os nossos dias hoje e vê um povo sem esperança. Nós vemos uma geração que desaprendeu a ter esperança. Tudo que nós esperamos é a próxima calamidade. Não é isso? Se você faz uma pesquisa entre seus amigos e pergunta assim, quantos acham que as coisas vão melhorar? 2% acham que as coisas vão melhorar. O resto, as pessoas são pessimistas, porque elas não conhecem as promessas de Deus, não conhecem o cuidado de Deus, não sabem o que lhes está reservado. Deus, Ele olha para um povo cativo, para um povo sem perspectiva e sem esperança e fala, olha, eu preparei um lugar especial para vocês, e eles não acreditam, porque não conhecem promessa. Até conhecem, sabem da história da promessa, mas infelizmente não conseguem vivê-la. Talvez seja o nosso problema. Um conhecimento intelectual acerca das promessas de Deus, uma ideia na mente sobre Deus e um coração vazio. É por isso que a promessa não faz sentido. É por isso que a promessa não alegra o nosso coração. É por isso que a gente não é incendiado por Deus e a gente continua com uma vida espiritual morna. A gente continua sendo arrastado pela vida, de programação em programação, de dia em dia, de louvor em louvor, tentando encontrar alguma fagulha de Deus dentro de nós. Há uma promessa de Deus, há um lugar que Deus preparou para mim e para você. Ainda existe um céu, e é para esse lugar que nós vamos, para a Canaã celestial, para o lugar que Deus prometeu àqueles que em Jesus abrem o coração e entregam a vida. Nós vemos que Moisés e aquele povo não conheciam o poder de Deus, não conheciam o amor de Deus, não conheciam as promessas de Deus. Olha lá, o verso 5, dá uma olhada no verso 5. Verso 5. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. A gente, infelizmente, não conhece a Deus. Não conhece. A Bíblia fala sobre um Deus. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de relacionamento. É uma carta de amor de Deus para o ser humano. É quando Deus expressa a cada ser humano o quanto cada um de nós é precioso aos olhos dele. Só que enquanto a gente não é despertado para a fé, a gente continua não se sentindo amado, não se sentindo importante, não se sentindo pertinente. A gente continua vivendo uma vida meia boca, quando nós poderíamos viver uma vida plena. As escolhas que eu e você fazemos implicam naquilo que viveremos daqui para frente. As atitudes que tomamos hoje,
elas estão ligadas ao futuro que nós viveremos, aquilo que colheremos para frente. Eu percebo que nesse texto, Moisés, ele está ali, cumprindo algo que Deus mandou que ele dissesse, e num processo interior doloroso, porque ele está ali tentando acreditar nisso, mas o povo percebeu que ele não tinha sido tomado por essa ideia, por essa verdade. E aí a gente encerra no verso 9, dizendo assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da angústia do espírito e da dura servidão. A palavra hoje, ela trouxe a nós esperança, alento, conhecimento de Deus, trouxe a nós o amor de Deus. A palavra hoje trouxe promessa de Deus a nós. E a gente pode endurecer o coração por conta da angústia e da servidão que nós enfrentamos. Nós podemos sim agora racionalizar tudo que a gente ouviu aqui e dizer: não, não é bem assim, não, a gente pode fazer diferente, não, ainda não estou pronto para crer. Ou nós podemos pegar essa palavra e interiorizar no coração e sair daqui hoje para viver plenamente. São escolhas, gente. Eu sei que é duro nós olharmos para a gente e reconhecer que às vezes não conhece a Deus, que não se sente amado por Deus, que não consegue lidar com aquilo que a vida apresenta como promessa, como futuro. É difícil lidar com isso, mas hoje, à semelhança desse povo, nós somos confrontados para nos posicionar. O povo, ele disse assim: olha, nós não ouvimos, não cremos por causa da contrição, da dificuldade, da angústia, do aperto, da luta. Eu não consigo acreditar em nada disso. Mas o povo pelo menos se posicionou, disse que não cria. E quando nós estamos aqui no templo, você de casa, e somos confrontados com essa palavra, é tempo da gente se posicionar. Nós podemos sim caminhar com Deus e viver o que Deus tem para nós. Ou podemos, à semelhança do povo, escolher: não, nós conhecemos o poder do Egito, estamos satisfeitos aqui. Nós conhecemos o que o Egito faz conosco, a servidão do Egito, não precisamos do amor de Deus. Nós conhecemos a vida como ela é aqui no Egito, sem perspectiva, sem futuro, sem nada. Não precisamos das promessas. A gente pode se posicionar dessa forma, ou pode fazer diferente, a partir da fé. Essa noite a gente tem a possibilidade, a oportunidade de abrir o coração para o Senhor. Você que entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, faça isso essa noite. Você que de repente